complexo de Édipo, conforme psicanalista, conforme Freud. Mas e o mito de Édipo? Como é que é esse mito? O mito foi o seguinte: Édipo, ele nasceu, ele era filho do Laio e da rainha Jocasta. Ele foi levado para receber uma profecia no oráculo de Delfos. E aí esse oráculo, ele disse que aconteceria uma tragédia na casa real, que o Édipo mataria o pai e ele desposaria a própria mãe. Aterrorizados com isso, o rei Laio e a rainha Jocasta resolveram que um servo levasse o Édipo bebê, colocasse amarrado na floresta para ser comido pelos lobos. O servo levou, só que ele teve muita compaixão dessa criança e ele levou para outra cidade, no caso a cidade de Corinto, para ele conseguir ser salvo. E nisso que esse servo entregou esse bebê a um pastor que levou para a cidade de Corinto, esse pastor ele entregou para um rei chamado Pólibo, a rainha Mérope, que eles o adotaram. Eles tinham tido um filho natimorto. Então, Édipo cresceu em Corinto e ele achava que era filho legítimo. Uma vez, ao crescer, ele estava desconfiado, né? Ele foi tentar saber com o próprio oráculo a respeito do seu parentesco. O oráculo repetiu a profecia, que ele viria matar o seu pai e desposar a sua mãe, mas isso o constrangeu muito. Então, Édipo, ele viu que ele estava destinado a matar os seus pais e foi uma coisa que ele achou estranho. Então, para evitar isso, ele deixou Corinto e partiu para Tebas. E no caminho, nesse trecho, ele encontrou o rei Laio. Ele estava indo para consultar com Delfos novamente. Então, porque esse rei estava com algum pensamento, algum presságio que ele ia ser morto pelo filho por conta daquela profecia, lembra? Então os lacaios de Laio ordenaram que Édipo desse passagem. Sai daí, a carruagem do rei. Só que Édipo se recusou. E aí, no caso, Laio o chicoteou. Ele ficou muito bravo, o Édipo. E nisso, ele acabou por matar todos os homens, porque achava também que eram malfeitores. Ele chegou em Tebas depois. E ele soube que a cidade estava em luto, porque alguém tinha morto o rei. E aí, tinha um monstro, né, nessa fala aqui no mito, que é a esfinge. E essa esfinge estava aterrorizando. E o Édipo, ele conseguiu responder as duas perguntas que a esfinge fez e assim a derrotou. Por conta disso, ele conquistou o trono do rei morto e aí ele casou-se com a viúva. Só que passaram-se os anos e para acabar com uma praga em Tebas, o Édipo procurou investigar quem havia morto aquele rei ali, lembra naquela estrada? E ele acabou de descobrir que, por intermédio do adivinho, que ele mesmo tinha assassinado esse rei. E a Jocasta percebeu que tinha se casado com o próprio filho. Ela se enforcou. Em desespero, o Édipo retirou 2 alfinetes vestidos da sua mãe e furou os próprios olhos. E ele afirmando ter sido cego por não reconhecer o verdadeiro presságio anunciado pelo oráculo. E essa passagem do mito é a mais conhecida, mas a vida de Édipo conta que seguiu em frente e ele se tornou um mendigo, esmolou na cidade de Tebas e foi guiado por sua filha Antígona. Mais tarde, o cego assiste os filhos dele, que foi Etéocles e Polinices, brigarem pelo trono. Então, quando Freud trouxe esse mito usou isso aqui na psicanálise, ele trouxe de uma forma como se o menino, né, ele tem esse complexo de Édipo porque ele rivaliza com o pai e ele tem uma relação incestuosa, sentimentalmente incestuosa com a mãe, tudo inconsciente, tá? E o que é o problema depois? Vamos pensar agora no narcisismo. Se essa mãe, ela tem um transtorno narcisista, a tendência maior dela é pegar esse filho assim, ó, com unhas e dentes, todo pra ela. Se ele for o filho dourado, então, aí piorou. E aí ele tem essa relação muito conectada com essa mãe, que já não é saudável a relação. E ele rivaliza com esse pai. Mas e se o pai for narcisista? E se o pai não tiver aquela consciência de que ele tem um filho, mas ele tem um objeto? A rivalidade fica muito maior, porque pela psicanálise já existe esse complexo de Édipo, que é um estudo, em alguns casos, que se vê mais acentuado alguma rivalidade da criança com o pai. E aí também tem um outro problema que respinga nisso, porque se esse rapaz, ele consegue entrar no matrimônio, o que também é muito fácil para um filho de narcisista, né? Ainda mais de mãe narcisista, mas se ele entra nesse matrimônio, essa mãe vai estar sempre ligada com esse filho e vai ter sempre muita rivalidade com essa nora, por conta dessa relação. É como se o filho, ele tá querendo ainda aquele amor da mãe narcisista que ele nunca vai ter, porque não é o amor que a mãe tem como objeto. E ele tenta transferir isso na mulher, só que essa mulher não vai conseguir ser mãe, ela não é mãe, ela nasceu para ser esposa daquele homem. E isso acaba causando atritos, e também entre essa sogra e essa nora.
E no caso, se esse filho não conseguiu se casar, ele está mentalmente casado com aquela mãe. Às vezes aquele homem que tu vês que ele não conseguiu sair de casa, ele não conseguiu se desenvolver, porque ele não consegue ser aquele marido daquela mãe. E essa é uma coisa muito complexa que acontece em alguns casos. Às vezes alguns homens não têm essa consciência e vivem meio à toa na terra, ou não conseguem se desenvolver, não conseguem ter um relacionamento, ou esperam que a namorada seja a mãe. Ou é aquela mulher, aquele homem que se casou, mas que não consegue colocar a mãe no lugar dela, e não a mãe ter que ocupar o lugar de esposa, e a esposa não encontra um lugar nessa vida desse homem porque a mãe ocupa todos os espaços. Então, foi muito sabiamente que o Freud trouxe isso, trouxe o mito. Só que vocês viram que o mito está diferente do complexo, né? O Édipo, ele não quis casar com essa mãe. Por um infortúnio, aconteceu que lá pelo mito ele acabou desposando a mãe dele, mas depois ele acaba ficando muito mal e a própria mãe dele se enforca. Ou seja, a gente vê que no complexo de no mito do Édipo, não era a intenção. Mas quando falamos ali do complexo, há inconscientemente uma intenção. Mães que não deixam os filhos crescerem. Mães que não deixam os filhos se desenvolverem. Mães que acham que elas são sabe? Não é águia, elas são galinhas, que elas têm os pentinhos muito por perto. Isso é complexo, isso é errado, isso não é bom, porque os homens crescem fracos, crescem sem saúde física e emocional, as emoções deles são fora do lugar, às vezes são homens muito fracos de sentimentos, muito fracos de emoções, ou às vezes eles vão para um extremo, ou às vezes eles estão sempre, toda a vida, não conseguindo ir para lugar nenhum. Então esse vídeo aqui não é só para as mulheres que fazem as coisas erradas nesse tipo de sentimento, mas para mulheres que às vezes estão com um homem assim. Então, tenta ver se isso acontece ali na relação, tenta estudar. E para vocês homens que sabem que tem uma mãe assim, e vocês têm que entender e visualizar isso, saber que isso não é saudável. A mãe teve o lugar dela, a mãe teve as escolhas dela. A mãe, ela esteve com quem ela queria estar. E tu tens agora a tua própria vida. A mãe é lá atrás, o filho é aqui na frente. A gente tem um provérbio, uma frase no Brasil que fala muito, amor é só de mãe. Mas essa frase eu acho muito perigosa, porque a gente tem que pensar num amor que é acima desse amor da mãe. Porque se a gente for pensar que amor é só de mãe, e se for um amor com uma conotação inconsciente e incestuosa, como o Freud apresentou ali no complexo? Isso não é legal. Isso não é saudável. Então a gente tem que pensar que cada pessoa tem o seu amor. Às vezes alguns homens procuram na mulher o amor que não tiveram da mãe, mas a mulher não vai conseguir entregar. Então, para cada pessoa, nós temos que colocá-la cada uma no seu lugar. O meu pai tem o lugar do meu pai, a minha mãe tem o lugar da minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, o meu amor, os meus filhos, cada um tem o seu lugar na própria vida. Não misture os lugares das pessoas, porque elas não conseguem completar o lugar uma da outra.